Hoje eu vou te contar uma história que talvez faça sentido para você. É uma história de 3 atendimentos que eu tive nos últimos 10 dias, de pessoas que vieram para Balneário Perequê, aqui em Porto Belo, Santa Catarina, e depois de conhecer todo esse cenário, conhecer toda a região, eles acabaram saindo de uma compra programada de R$600 mil para uma compra de mais de R$5 milhões. E por que eu quero te contar isso? Porque talvez o que esteja fazendo com que você ainda não invista aqui em Porto Belo, para que você ainda esteja pensando com dúvida aqui, seja exatamente o que aconteceu com eles. O desconhecimento, o não ver o que está acontecendo aqui, o não sentir tudo o que se passa. Porque todo mundo fala na internet, todo mundo comenta num podcast sobre rentabilidade, sobre lucro. Mas o que faz ter essa rentabilidade? O que faz ter esse lucro? O que está acontecendo aqui em Porto Belo que fez com que hoje essa cidade se tornasse a menina dos olhos de dezenas, de centenas de investidores espalhados não só pelo Brasil, mas pelo mundo todo? E é essa história que eu quero te contar hoje. Eu sou o César Moreira, corretor de imóveis, especialista em apartamentos na planta, aqui em Balneário Perequê, aqui em Porto Belo. E tenho certeza que essa história vai fazer muito sentido para você, como fez para esses 3 clientes que eu atendi. Vamos lá? Essa história começa primeiro com 2 atendimentos. 2 amigos que vieram do Paraná, vieram aqui me visitar, nós já estávamos fazendo contato há mais de um ano, e eles não investiam, eles estavam inseguros, eles conheciam os empreendimentos que eu tinha passado para eles, eles já tinham estudado, então eles tinham uma noção do que estava acontecendo aqui. Mas mesmo assim eles se sentiam inseguros. É aquela coisa, né? É tanta informação que tu não sabe quando aquilo é verdade ou não. E eu consegui convencê-los a vir me visitar e passar um final de semana comigo aqui em Balneário Perequê. E foi o que aconteceu. Esses 2 clientes, eles vieram, nós passeamos pela região, nós visitamos mais de um empreendimento, nós visitamos o Viva Parque Porto Belo, nós visitamos ali o Perequê, nós demos uma volta em Itapema e neste tour, neste passeio, eles conseguiram visualizar, se deslumbrar com a quantidade de empreendimentos em construção. E isso foi despertando neles um sentimento de que, opa, só um pouquinho, aquilo que eu imaginava é muito mais do que eu estava vendo na internet, é muito mais do que eu lia e do que eu via. E nós acabamos a nossa visita ali no final do dia em Balneário Perequê, visitando os moles, olhando ali o pier turístico de Itapema que está em construção, que é o único modelo na América Latina, nem lá nos Estados Unidos tem um modelo igual a esse, ou seja, é um empreendimento fantástico, assim como os moles do Perequê. Nesse passeio, um dos clientes disse assim: César, eu quero caminhar aqui dos moles, César, até onde tu comprou o teu apartamento. Eu quero ver esse apartamento porque tu me mandou o empreendimento, eu quero ver, eu quero caminhar, eu quero sentir o ambiente. E nós fomos caminhando até onde eu comprei, onde eu fiz meus investimentos. Durante esse trajeto, esse percurso, eles acabaram percebendo que tudo aquilo que eu falava para eles era muito mais, porque eles viram ali dezenas de obras ao redor deles, eles viram a construção que já está acontecendo do Oporto, da Maibele, que é o maior empreendimento do litoral norte catarinense. Eles já viram que começou ali as obras do Lagum, que é um empreendimento disruptivo, é uma obra de arte arquitetônica, um prédio sensacional, é como se fosse o nosso Central Park ali em Balneário Perequê. E eles viram que a avenida está em construção, está em transformação, eles conseguiram perceber o valor agregado que aquela região, que aquele projeto do Perequê está tendo. Fomos até o empreendimento, eles olharam o empreendimento, olharam o terreno, viram que a obra começou e eles ficaram encantados. Eles disseram: gente, eu não imaginava que era tudo isso. O detalhe desses 2 clientes é que eles vieram para comprar um imóvel de R$600 mil em 2, cada um ia aplicar 300 mil para ter uma experiência, para conhecer o mercado, para depois futuramente aplicar. E nós apresentamos para eles
o projeto, apresentamos as condições de pagamento, apresentamos o que iria acontecer e o quanto aquele empreendimento iria valorizar. Como essas duas pessoas são pessoas experientes na área de investimento, são empresários que já conhecem o mercado imobiliário, mas não conheciam o mercado imobiliário de Porto Belo e Itapema, eles ficaram impressionados. Em vez de comprar um apartamento, eles acabaram cada um comprando uma unidade do AP Towers. Ou seja, uma compra programada de 600 mil acabou virando um investimento pensado para ser no máximo 600 mil, acabou virando um investimento de mais de 2 milhões e 300 mil reais. Por quê? Porque ambos se deram conta que aquele fluxo de pagamento, eles fizeram os cálculos ali, eles iriam ter uma rentabilidade muito grande em médio prazo e não iriam precisar, inclusive, retirar, se descapitalizar, ou seja, tirar parte do seu capital que está aplicado na bolsa, né, ou no CDB, CDI, com o rendimento de parte da sua aplicação, eles iriam pagar as parcelas e os reforços. E ainda iriam ter uma valorização muito acima da média em relação ao que eles estavam vendo naquela aplicação segura. Isso é muito interessante. É muito interessante. E o outro cliente foi a mesma coisa. O cliente chegou aqui para comprar um apartamento quadra-mar. Fomos lá, olhamos o apartamento, ele visualizou mais de um empreendimento e ele é um investidor de São Paulo. Ele investe na capital paulista, ele tem lá vários imóveis na capital paulista. E ele acabou olhando ali alguns imóveis porque haviam indicado para ele Porto Belo. Ele entrou em contato comigo, nós começamos a conversar, começamos a trocar informações e ele também queria ver na prática, né, o que estava acontecendo. Foi o mesmo desfecho, ou seja, ele se impressionou com todos os empreendimentos acontecendo em Porto Belo, porque não é só a construção de prédio, não é só o mar, é um conjunto, é uma obra, é um conjunto, é um ecossistema de obras de infraestrutura, de grandes empreendimentos que eles acabam agregando valor à região. Porque quando a gente fala só em Perequê, parece que é algo isolado, mas não é. É Porto Belo como um todo. Nós temos ali o Perequê, Viva Parque Porto Belo, o Cidade dos Lagos que vai sair, Porto Belo Golf Resort e mais uma série de outros empreendimentos gigantescos que todos eles acabam atraindo uma gama de futuros moradores, pessoas muito qualificadas, futuros investidores para aquela região. E por isso que ele acabou optando por fazer um empreendimento maior, porque ele viu o valor naquilo tudo. Ele compreendeu o valor que todas essas obras de infraestrutura, de lazer, de mobilidade, de segurança, de saúde e outros investimentos no ramo imobiliário, ele percebeu que isso ia trazer uma valorização muito acima da média. Um outro detalhe que na nossa conversa, nessa história, que ele percebeu foi o seguinte: se Balneário Camboriú já tem um metro quadrado acima de 45 mil reais para os apartamentos mais quadra-mar, mais frente-mar, Itapema já tem um metro quadrado chegando na casa dos 40, 45 mil reais também. Porto Belo, por ser uma cidade que está se desenvolvendo de forma planejada, de forma organizada, e por ser uma cidade maior e geograficamente muito bem localizada, onde nós temos uma mata atlântica muito virgem, ainda muito bonito, nós temos praias paradisíacas ao lado de Bombinhas, ao lado de Itapema, fácil de chegar em Florianópolis, aquela região ali, estrategicamente, ela vai ter um desenvolvimento muito maior, consequentemente uma valorização maior. E isso fez com que ele saísse lá de um investimento de 1,5 milhão para a compra de um apartamento frente-mar de mais de 3 milhões de reais. Então veja como é interessante quando a gente conhece o ambiente, quando a gente consegue conversar, quando a gente consegue trocar ideia e começa a refletir juntos sobre o porquê que Porto Belo está tendo tanta valorização e o porquê que ele é tão interessante. Esse apartamento deste cliente, ele não vai ser para investimento.
esse frente mar. Esse vai ser para a moradia dele, porque ele vai trazer outros investimentos, vai aplicar em outros apartamentos para fins de aumento de riqueza patrimonial e fins de fazer renda. Alguns ele vai usar para locação, porque ele comparou o que ele ganha em São Paulo com a locação e o que ele tem a possibilidade de ganhar em Porto Belo com locação, e ele se deu conta que o mercado ali era extremamente atraente para ele. Um mercado atraente, seguro, flexível, porque lá em São Paulo ele não encontra essas condições de pagamento de tu comprar um apartamento, por exemplo, com 5%, com 10%, com 15% de entrada, fazer em 100 vezes, 120 vezes direto com a incorporadora, com uma flexibilidade de negociação muito grande. E o que é melhor, o apartamento ele tem o reajuste das parcelas somente pelo índice do CUB. Não tem outro índice, não tem seguro, não tem nada, é tudo direto com a incorporadora. Essa série de atrativos fez com que essas 3 pessoas saíssem de um investimento ali inicial de 600 mil, o outro que veio só para conhecer e pensou em comprar um apartamento de R$1.3 milhão, R$1.400.000, se eu não me engano, para um apartamento de mais de 3 milhões e virou uma venda em 10 dias de mais de R$5.500.000. E é isso que eu quero te convidar. Eu quero te convidar para vir conhecer aqui, para vir conhecer Porto Belo. Eu quero te convidar para a gente fazer uma videochamada, para a gente conversar um momento qualificado, um momento em que você possa estar somente nesta conversa, nessa interação comigo, para que eu possa te responder todos os teus questionamentos, para que eu possa te apresentar em detalhes e te mostrar, sim, que aqui também é um excelente negócio para te investir. Não é para você sair do seu investimento que já faz, mas é para diversificar, para pensar em Porto Belo como uma grande oportunidade hoje, assim como milhares de outras pessoas estão pensando. Porto Belo tem 27 mil pessoas hoje. Nos próximos 5 anos, há quem diga que ela vai chegar ao dobro, ou seja, vamos chegar ali a 54, 55 mil moradores. Nossa capacidade é de crescimento nos próximos 10 anos de mais do que dobrar a nossa população. Isso significa o quê? Comércio forte, isso significa um negócio forte na área imobiliária, investimentos, né? Qualidade, segurança, infraestrutura de peso. Então fica aqui o meu convite para vocês, né? Refletir junto comigo aqui sobre Porto Belo, sobre tudo que está acontecendo aqui. E quem sabe, depois de nós conversarmos, se olhar esse vídeo aqui, entender que aqui não tem bolha imobiliária, que aqui é uma cidade que está em desenvolvimento, que as pessoas do mundo inteiro estão buscando por ambientes como Porto Belo, que é um ambiente verde ainda. As pessoas estão buscando por natureza, segurança, natureza com infraestrutura, natureza com mobilidade. Estão procurando um local que tenha uma natureza verde e que tenha ali a praia como lazer também. Então, tá aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham gostado dessa história aqui. Foi uma história curtinha, mas é uma história que ela mostra muito de como a gente vir conhecer, a gente tocar nas coisas às vezes, isso faz com que a gente mude de opinião. Então, tá aí meu convite. Venha conhecer Porto Belo, faça aí uma videochamada comigo. Se não puder ser uma videochamada, uma conversa, dependendo de onde você for, de onde você mora, a gente pode marcar uma visita presencial para a gente conversar e eu te apresentar todo esse ambiente. Quem sabe você não reúne 1 ou 2 ou 3 amigos aí, a gente agenda, eu vou até a sua cidade e apresento para vocês a nossa querida Perequê, aqui o nosso querido Porto Belo, e você venha fazer parte dessa comunidade que não